Queridos, eu queria que você fechasse os seus olhos e tentasse sentir as palavras que eu vou pronunciar agora. Tente sentir cada palavra que será pronunciada da forma mais profunda que você puder. Tente mergulhar o máximo possível no significado de cada uma dessas palavras que eu vou falar agora. Preparados? Podem fechar os olhos. A maioria já tinha fechado, mas vamos lá. Desamparado. Você consegue imaginar o significado dessa palavra? Desprezado, ignorado. Palavras fortes, palavras profundas. Eu espero que você esteja captando o significado de cada uma delas. Traído, sozinho, abandonado. Pode abrir os seus olhos. Qual foi a sensação que você teve? Eu não sei você, mas quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiz essa dinâmica comigo mesmo, para sentir um pouco. E veio assim um misto de angústia, de tristeza. Cada palavra que eu ia meditando, veio essa sensação muito forte. Pois bem, você já foi abandonado por alguém? Imagine uma criança que é abandonada pelos seus pais. Uma ferida é gerada nessa criança, uma ferida tão forte, tão profunda, que talvez o melhor dos psicólogos tenha dificuldade em sarar essas feridas. Imagine um pai abandonado pelos seus filhos, colocado em um abrigo, privado de visitas, privado de uma mensagem, privado de um telefonema, privado de um carinho, privado da convivência com seus próprios netos, abandonado. Imagine um cão abandonado pelo seu dono. Quando eu estava preparando o folder dessa mensagem, eu coloquei um cão e um carro indo embora assim, para dar a ideia do abandono, e o cão sentadinho, como quem pensa assim: meu Deus, o que será que aconteceu? Para onde ele está indo? Imagine uma noiva ou um noivo abandonado no altar. Tantos sonhos, tantas expectativas sendo deixadas ali no altar. Será que você consegue imaginar isso? Será que você consegue captar a dor dessas pessoas? Pois hoje nós vamos falar sobre a dor do abandono. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, nós vamos ler do verso 31 ao verso 34. Até aqui foi só preparando o ambiente para que você possa perceber um pouco do que vai ser colocado aqui. Verso 31, Jesus diz: então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas.
mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Amados, essa é uma das passagens mais tristes do Evangelho. Jesus estava à mesa com os discípulos, era a última ceia com eles, era a última comunhão que Jesus ia ter com os discípulos antes de passar pela sua crucificação. Jesus parte o pão, Jesus toma o cálice, oferece o cálice aos seus discípulos, fala sobre a necessidade da sua ida, sobre aquele que haveria de traí-lo, e uma das frases mais tristes e mais verdadeiras do Evangelho é dita nessa passagem: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão. Querido, não importa o quão empolgado você esteja para seguir Jesus, não importa se você é um novo convertido, se você se converteu há um dia, há uma semana, há um mês, não importa o quão animado você esteja por ser cristão, não importa. Não importa o quão alegre você se arrumou para vir ao culto, se é que se arrumou alegre, não importa. Não importa. Ainda esta noite, todos vocês me abandonarão. Vocês estão percebendo? Estou sentindo aqui o peso do que essa passagem passa para a gente. Um peso altíssimo. Jesus na mesa com os discípulos, dizendo: vocês todos vão me abandonar, mas eu estou aqui, eu estou comendo com vocês, eu estou bebendo com vocês, eu estou amando vocês, eu vou continuar rumo à cruz por amor a vocês, mas ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Essa é a verdade que eu preciso dizer a vocês. Então Pedro olha para Jesus e diz: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E Jesus responde: Pedro, Pedro, eu te asseguro, Pedro, que ainda essa noite, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, Pedro, você vai me abandonar. Você vai me negar 3 vezes, Pedro, antes que o galo cante. Eu aprendo, queridos, que não adianta eu tentar ser aquilo no qual eu não consigo ser. Diante de Deus, nenhuma máscara, nenhum disfarce é possível ser usado, porque nós estamos diante daquele que conhece todo o nosso íntimo, aquele que percuta o nosso coração de forma tal que você só tem uma forma de se prostrar diante de Deus, é reconhecendo verdadeiramente quem você é, porque Ele conhece o mais íntimo do seu coração. Pedro aqui estava transbordante de autoconfiança. Ainda que me seja necessário morrer, Senhor, isso não vai te acontecer, eu não vou te negar, Senhor. Queridos, Pedro confiava em seus próprios recursos, mas o problema foi quando faltaram os recursos. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: quem confia em seus recursos, quando faltam os recursos, está em um grande problema. Em que recurso você tem confiado? Qual recurso você está se ancorando? Na sua saúde? Você se confia na sua saúde? Você se confia no seu dinheiro? Esse é o recurso que você tem se confiado? Você se confia na sua posição social? Você se confia na sua juventude?
os mais vividos e mais experientes vão concordar comigo que a juventude passa voando. Voando. Você está se confiando na sua força? Em que recurso você está se confiando? Vamos nos aprofundar mais sobre isso. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Jó capítulo 1 diz: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Amados, se tinha um homem que tinha recursos, esse homem era Jó. Era o homem mais rico do Oriente. Eu estava olhando umas notícias agora, eu não acompanho muito futebol, meu filho acompanha mais, ele estava dizendo: pai, o senhor viu os árabes? O que os árabes fizeram? Eu disse: que foi, filho? Os árabes compraram Cristiano Ronaldo, compraram Neymar, compraram Benzema, e ele saiu falando. Eu disse: caramba, filho, foi mesmo? Foi. Tanto dinheiro que eles têm, pai. Isso é mesmo. E lendo essa passagem me lembrou isso que o meu filho falou. Jó era o homem mais rico do Oriente. Então você imagina esses sheiks árabes. Jó era o mais rico de todos. Então Jó tinha recursos. E o diabo sabia que Jó tinha recursos. Então quando Deus convoca todos os anjos e Satanás vai, porque Satanás também obedece à palavra soberana de Deus, e quando Deus convoca, Satanás vai. E Deus pergunta: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Meus amados, a primeira coisa que eu vejo quando eu leio isso aqui, eu digo: meu Deus, olha as características que Jó tinha. E não era Jó que estava se autodeclarando, Deus estava dizendo para ele. Olha a visão que Deus tinha de Jó. Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Eu já li essa passagem inúmeras vezes. E como todos sabem aqui, eu gosto de ler a Bíblia em 3D. Então eu leio um pedacinho, fecho os olhos, fico imaginando, imagino a cena, imagino tudo. E essa passagem eu li inúmeras vezes, e tentei ler essa passagem várias vezes, enxergar essa passagem várias vezes em 3D. E na grande maioria, até pouquíssimo tempo, me vinha a seguinte imagem: mas Deus, que é isso, Deus? Jó não estava nem preocupado comigo, como é que você dá essa dica, Deus? Eu estou tão bem aqui no meu cantinho. Aí você tem uma reunião com o diabo lá, não sei aonde, aí você chega para o diabo e diz: reparou meu servo Jó? Aí o diabo, parece que o diabo faz assim, ó: não, quem, o Jó? Ah, eu vou olhar o Jó direitinho, peraí, tem coisa aí com o Jó. Não é? Não dá essa impressão para a gente? Essa é a vantagem ou desvantagem de você tentar ler em 3D, que você enxerga coisas, né? E às vezes, né? E é o mesmo raciocínio da serpente lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva estão lá, tranquilos e tudo, e aí ele chega para Eva e diz assim: ei, Eva, é aquela ali que é o fruto proibido? É aquele ali? Aí Eva faz assim: é aquele ali. Então a ideia que dá é que o diabo não tinha nem pensado em Jó, não estava nem aí para Jó, e de repente Deus chega e diz: ei, reparou no meu servo Jó? Homem íntegro, reto. Aí o diabo diz: como é que é? Ele é íntegro? Opa, como é que é? Ele é reto? Hã? Eu tenho que fazer alguma coisa. Não dá essa ideia? Se fosse eu diria: Deus, deixa ele escolher, Deus, espera aí, me deixa quietinho aqui no meu canto.
Mas não é bem isso não, queridos. Não é bem isso não. Presta atenção nos detalhes. Eu fui buscar essa passagem em várias versões. E olha só o que acontece. NVI, Nova Versão Internacional. Deus diz: reparou em meu servo Jó? Nova tradução na linguagem de hoje: você notou o meu servo Jó? Revista e atualizada: observaste o meu servo Jó? Revista e corrigida do Almeida: observaste tu o meu servo Jó? Nova Almeida atualizada: você reparou meu servo Jó? Versão King James: tu consideraste o meu servo Jó? Amados, Deus sabia que Satanás já estava espiando Jó, esperando a hora certa de atacar, esperando a hora certa de dar o bote. Deus sabia disso. Não é o mesmo raciocínio do diabo no Éden, é o mesmo raciocínio de Deus no Éden, quando ele olha para Adão e diz: Adão, onde você está? Oh, que pergunta inocente. Sabe aquela criancinha quando ela é bem pequena, que você diz assim: vamos brincar de esconde-esconde? Aí ela diz: vamos. Aí ela faz assim, ó. Ela continua no mesmo lugar. Ela faz isso, e porque ela não está lhe vendo, ela acha que você não está vendo ela. Então ela faz assim. Aí você diz: cadê a fulana? Cadê a fulana? Ela está aqui na sua frente. Aí faz assim. Então quando Deus olha para Jó e diz: Jó, onde é que você está? Aí Jó diz: eu me escondi porque eu estava nu. Será que Jó não sabia, Adão, será que Adão não sabia que Deus é onipresente, onisciente e onipresente? Ah, pastor, então por que ele perguntou isso? Eu vou te dizer por que ele perguntou isso. Ele perguntou isso porque ele estava tentando sondar o coração de Adão. Na verdade, ele não queria saber onde estava Adão, ele queria saber onde estava o coração de Adão. Por isso que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus, porque Davi também pecava, mas Davi mostrava o seu coração para Deus. Ele dizia: Senhor, eu pequei. E quando foi lá no Éden que Deus perguntou para Adão: Adão, onde é que você está? Sabe o que Adão disse? Culpa de Eva, a culpa foi dela. Aí ele diz: Eva, e você, está onde? Onde é que está o teu coração? Arrependido? Aí Eva diz: não, a culpa é da serpente, vai tratar com ela. Aí Deus diz assim: opa, não tem ninguém aí que está arrependido. Então Deus sabia que o diabo já estava sondando, já estava indo atrás de Jó. E é tanto que Jó confirma isso na resposta dele, lá no verso 9 a 11, olha o que Jó diz. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Ei, olha que informação importante aqui. Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos são espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele irá te amaldiçoar na tua face. O diabo já tinha tentado pular a cerca aqui, mas não tinha conseguido. O diabo está querendo dizer: você está abençoando Jó de forma tal que Jó está se confiando e se ancorando no que você está dando a ele. É isso que está acontecendo. Ou seja, o diabo estava dizendo: ei, Jó está confiando nos seus recursos. E como ele está confiando nos recursos dele, e ele tem muitos recursos, então está tudo certo. E ainda tem essa cerca que você põe aí. Aí eu quero fazer uma relação, queridos, entre a resposta que o diabo deu a Deus e a resposta que Pedro deu a Jesus. Tudo isso dentro do contexto. Olha só, Pedro estava sendo tutoriado e cuidado pelo seu mestre Jesus.
não faltava nada. Pedro tinha tudo que ele precisava. Se eles tinham fome, Jesus multiplicava pães e peixes. Se eles tinham necessidade de pagar impostos, Jesus mandava buscar na boca do peixe impostos. Se a sogra de Pedro ficava doente, Jesus ia lá e curava a sogra de Pedro. Jesus supria todas as necessidades dos discípulos. E quando Jesus diz que vai ser abandonado, Pedro diz assim: não, Jesus, eu não vou deixar não. Na verdade, o que ele estava dizendo é assim: vamos continuar assim mesmo, tá certo? Vamos continuar desse jeito, porque está bom demais, Jesus. Inclusive, o Senhor já deu provas de que é capaz de reverter várias circunstâncias. Então, reverte isso aí e mantém a gente aqui. Está bom o negócio. Da mesma forma, Deus supria todas as necessidades de Jó. Da mesma forma. Deus fazia Jó prosperar com ovelhas e camelos. Deus fazia Jó prosperar com uma família alegre que dava banquetes de alegria. Deus fazia Jó prosperar com vários servos e vários empregados. Então o diabo diz assim: ei, tá bom para ele. Tá muito bom. Ele consegue quase que perceber a tua mão abençoando ele todos os dias. Mas a diferença entre um e outro é quando falta o recurso. Jó tem uma atitude tremenda que a Bíblia registra lá nos versos 20 e 21. Jó perde tudo. Aliás, tudo não, a gente vai ver que ele não perdeu tudo. Mas Jó perde grande coisa que ele tinha, e ao ouvir isso, a Bíblia diz: Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jó recebe as informações dos desastres que tinham acontecido, a Bíblia diz: prostrou-se com o rosto em terra em adoração. Ei, nós cantamos aqui: então louve. Está sofrendo? Louve. Está chorando? Louve. Não importa, louve, porque o louvor invade os céus. Então, quando falta o recurso para Jó, Jó se prostra e adora. Agora vamos ver quando falta o recurso para Pedro. Abra sua Bíblia em Mateus 26. A partir do verso 69, diz assim: Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei o que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez. Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali, chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Perde toda a sua provisão e adora. O outro perde toda a sua provisão e nega. Ambos abandonados, ambos sozinhos, ambos feridos, ambos enfraquecidos. Então, que lições eu posso tirar do que diferenciou a reação de Jó da reação de Pedro? O que eu posso tirar? Primeira lição, querido: guarda o teu coração. Guarda o teu coração.
O diabo pode te roubar tudo, mas ele jamais vai poder tocar no teu coração. Guarda o teu coração. O problema, e o grande problema, é que por muito menos nós entregamos o nosso coração para Ele. Às vezes Ele tira o pouco que Ele pode tirar, e por nós perdermos o pouco de que o diabo nos tirou, a gente já entrega logo o coração a Ele. Deixa eu te dizer uma verdade, presta atenção. Você já deve ter ouvido isso, eu já ia falando aqui, porque é um costume nas pregações, nos pastores, falar assim: ei, Jó perdeu tudo, mas Jó não perdeu tudo não. Sabe por que Jó não perdeu tudo? Porque Deus nunca permite que o diabo tire tudo de você. Nunca permite. O problema é que muitas vezes o diabo tira uma parte e nós entregamos a outra parte. E aí ficamos sem nada. Jó não perdeu tudo, porque Jó guardou o coração. Amados, eu não sei se você já passou por algum tipo de abandono, mas se isso aconteceu, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a vida. Guarda o teu coração, porque dele depende toda a vida. Eu falei uma frase aqui há algum tempo atrás, que até hoje eu mastigo essa frase, duas frases aliás, lembra? A primeira frase é: eu espero que ao se deparar com a morte te encontre vivo. O que significa isso, pastor? Significa que muita gente já está vegetando, já morreu. Vive murmurando, vive reclamando. E a segunda frase é: você só tem 2 vidas, e só vai começar a viver a segunda quando perceber que só tem uma. Enquanto a gente não perceber que só tem uma vida, a gente não vai começar a viver. A gente está sobrevivendo à vida que Deus nos dá. Mas quando Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, e você olha para você, você diz: ei, onde é que está aqui o erro? Onde é que está aqui a falha de conexão? Muitas vezes a falha da conexão é porque você entregou o seu coração. Jó se prostra e adora. A segunda coisa que eu aprendo aqui é: entenda uma coisa, querido, você não está sozinho. Não importa quem te abandonou, não importa em que situação você foi abandonado, não importa como aconteceu, você não está sozinho. Pastor, mas é porque o senhor não conhece, eu moro sozinho. Ei, você não está sozinho, porque eu creio na palavra, e a palavra diz em Deuteronômio 31:6: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca o deixará, nunca os abandonará. Você crê nisso? Tome posse. Nós já pregamos aqui em outra oportunidade sobre a diferença entre solidão e solitude. Solitude é quando Deus te deixa a sós com Ele para um tempo no secreto. E solidão é quando você fica sozinho e não se conecta com Deus, ficando só você. Entenda uma coisa, querido.
em determinados tempos, em determinados momentos, Deus vai te conduzir a um lugar de solitude. Mas Deus nunca vai te levar a nenhum lugar de solidão. Nunca. A Bíblia diz: e o Espírito conduziu Jesus para ser tentado no deserto. Uau, como eu demorei a entender isso. Puxa vida, Jesus estava tão bem ali, vai no deserto para ser tentado. Não, querido. Um tempo de solitude. Mas por que para ser tentado pelo diabo? Ei, você sabe onde é que um exército se afia? Você sabe onde é que um exército ganha força? Você sabe onde é que um exército ganha experiência? É nas batalhas. Nenhum exército é formado em tempos de paz. Se você está tendo batalhas na sua vida, é porque Deus está te chamando para ser um guerreiro. Se você tem batalhas na sua vida, é porque Deus está te chamando para ser uma guerreira. Um verdadeiro guerreiro não se faz com a paz, se faz com a guerra, se faz batalhando, empunhando a espada. Então, em vários momentos da nossa vida, Deus vai nos conduzir, aqui e ali, Ele vai nos conduzir para um tempo de solitude, um tempo com Ele. Mas não se engane, Ele nunca vai te conduzir para um tempo de solidão, porque Ele jamais te abandona. Pega isso, pega isso. Palavra hoje bem rápida, bem certeira. Tramontina, corte certeiro. Para finalizar, queridos, se o louvor já quiser subir, pode subir. Cadê o... Saiu. Você pode estar pensando assim: mas pastor, é porque você não sabe a minha dor, pastor. Fui abandonada pelo meu pai quando era criança. Talvez, pastor, o senhor não sabe a minha dor. Fui abandonado pelo meu marido já depois de certa idade. Tanto tempo dedicado a ele, uma vida dedicada àquele homem. Já não sou mais tão novinha. E ele me abandonou. Talvez você diga: pastor, você não sabe a minha dor, pastor. Fui abandonado pelos meus filhos, que tanto amor, tanto carinho eu dei para eles. Dediquei a minha vida a eles e hoje fui abandonado. Querido, entenda uma coisa. São dores muito fortes realmente. Não podemos negar isso de forma alguma. E talvez eu não tenha nem noção do que você passou ou do que você está passando. Nem noção. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus tem. Jesus tem. Jesus sofreu um abandono que nenhuma outra pessoa no mundo teria condições de suportar ou sequer imaginar. Um abandono que você pode até ficar tranquilo, que não existe a menor possibilidade de acontecer na sua vida. Jesus sofreu esse abandono, mas que foi necessário que ele suportasse. Jesus sofreu o abandono de Deus. Vocês viram? Deuteronômio 31:6. Sejam fortes, corajosos. Eu estarei com vocês, eu vou com vocês, eu jamais vos deixarei, jamais vos abandonarei. Não existe a menor possibilidade de você sofrer esse abandono que Jesus sofreu. A mínima possibilidade sequer. Um abandono que está registrado lá no livro de Marcos, capítulo 15, verso 34. Onde Jesus diz: meu Deus, por que me abandonaste? Em aramaico ele diz: Eli, Eli, lema sabachthani.
E é impressionante porque Jesus foi cuspido na cara, Jesus foi açoitado, Jesus recebeu uma coroa de espinhos na testa, em que jorrou sangue da sua fronte. Jesus carregou uma cruz pesadíssima. Jesus sofreu como ninguém sofreu, mas Jesus não reclamou nada. A única reclamação de Jesus foi: Deus, por que me abandonaste? A única reclamação de Jesus. Ele sofreu tudo, suportou tudo, sem reclamar nada. Mas quando ele sente o Pai se afastando, ele diz: não, agora é demais para mim. É demais para mim. Pastor, e por que num momento tão delicado Deus se afasta de Jesus, no momento que ele mais precisa? Eu recebi essa pergunta de um tio meu. Por que Jesus? Por que Deus abandona Jesus? Eu disse: porque Deus e Jesus era e são um. E são santos. E são tão santos que o pecado não pode chegar nem perto deles. Porque lembra que eu falei da luz e da escuridão? A escuridão não pode invadir a luz, porque é a luz que invade a escuridão. Então Jesus era tão santo que era impossível o pecado chegar perto dele, apesar de sondar. Mas era impossível o pecado, ele receber o pecado. Mas ele precisava receber o meu e o seu pecado. Então, para ele receber o meu e o seu pecado, foi necessário que Deus se afastasse dele para que o pecado pudesse chegar. Porque ele não se fez pecador, ele recebeu os nossos pecados. É diferente. Mas é a única coisa que ele reclama. Mas se essa é a única coisa que ele reclama, preste atenção, queridos. Eu fiz todo essa volta, tudo isso para dizer uma frase para você. Jesus sofreu muito mais do que você. Jesus sofreu muito mais do que eu. Dor e dor de cruz, dor de crucificação. E nada disso ele reclamou. A única coisa que ele reclama é quando o Pai se ausenta. Mas em Deuteronômio eu aprendo que não existe a mínima possibilidade do Pai se ausentar de mim. Então por que eu estou reclamando? Você quer ser imagem e semelhança de Jesus? Por que você está reclamando? Se o próprio Deus diz: jamais te abandonarei. Os homens são falhos. O problema é que nós confiamos nos recursos. E muitas vezes, eu não citei aqui de propósito, mas muitas vezes o teu recurso pode não estar na tua saúde, o teu recurso pode não estar na tua juventude, mas muitas vezes o teu recurso está no teu próximo. Ei, o teu recurso está em Deus, querido. O teu recurso está em Deus, mulher. Homem nenhum tem o poder de te fazer feliz. Mulher nenhuma tem o poder de te fazer feliz, porque o teu recurso está em Deus. Agarre-se a Deus. É um recurso que jamais vai te abandonar. Jamais vai te abandonar. A dor do abandono que Jesus carregou foi sem igual. A dor do abandono que Jesus suportou foi única. A dor do abandono que Jesus carregou na cruz foi
por amor. Por amor. A minha oração é para que a dor que você carrega hoje seja aliviada pelo amor que Jesus dispensou por você na cruz. Sendo abandonado por tudo, sendo abandonado por todos, inclusive por Deus, para que você nunca fosse plenamente abandonado. Nunca diga eu perdi tudo. Nunca diga. Guarde o teu coração. Ainda que o mundo diga que você está sozinha, ei, Deus está contigo. Deus está ao seu lado. Deus está olhando. Deus sabe o mais íntimo do seu coração. Ele sabe. Por que você acha que Jesus deixou a igreja? Já parou para pensar nisso? Eu vou te dizer um dos motivos, não é o único. Um dos motivos é para que você tenha uma família. Por que você acha que a gente se chama de irmão? Ah, porque é bonitinho? Não. É porque entendemos isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Na família, em uma família, existem irmãos próximos, irmãos distantes, irmãos presentes, irmãos ausentes, irmãos amigos, irmãos inimigos. Na igreja não é diferente, porque somos feitos de pessoas. Mas tem uma coisa linda na família. Quando uma família é unida, nada é capaz de abalar a união da família. Eu lembro quando eu era pequeno, eu brigava muito com meu irmão. Brigava muito. Mas se alguém viesse interferir, nós dois nos juntávamos e brigávamos com ele. Porque nós éramos e somos ainda muito unidos. Eu, meu irmão, minha irmã, nós somos muito unidos. Eu não sei a tua família na terra, querido. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma família que Deus dispensou para você. Talvez você esteja longe, talvez você esteja distante, talvez você esteja ausente, e Deus está chamando você, ei, volta para a família, volta para a família, volta. Eu deixei uma família para cuidar de você, eu deixei uma família para caminhar com você, eu deixei uma família para orar por você, eu deixei uma família para olhar por você, eu deixei uma família para se preocupar com você, eu deixei uma família para se alegrar com você. Por que você está tão ausente? Por quê? Sabe, aquele familiar que a família faz festa, ele não vai. A família faz uma reunião, ele não vai. A família comemora um aniversário, ele não vai. Aí depois ele diz, poxa, eu não acredito na família. Claro, você não vive. Da mesma forma, eu ouço muitas pessoas falando, eu não acredito na igreja. Eu digo, você vive igreja? Quanto você vive igreja? Para acreditar ou não acreditar? Quanto você se dedica à igreja? Quanto você comunga com os irmãos? Ah, porque eu nunca senti nada na igreja. Claro, querido. Aqui é só para você receber a palavra. Amém, aleluia. Mas o caminhar na igreja é muito mais do que isso. O ser cristão é muito mais do que isso. Ei, mais do que caminhar na igreja, caminhe com Deus. Caminhe com Deus. Teu parceiro.
Seja um com Ele. E uma coisa é certa, querido. Você nunca mais ouvirá essa frase na sua vida, porque ela só foi dita uma vez e só será dita uma vez. Deus meu, por que me abandonaste? Ninguém nunca antes e ninguém nunca depois pronunciou ou vai pronunciar essa frase. E se você tivesse entendido, você tinha dado um glória a Deus. Porque Ele te ama de forma tal, que Ele jamais vai te abandonar. Ei, eu não sei qual é a dor do teu abandono, mas eu sei de uma coisa: a alegria de saber que Deus está comigo é maior do que qualquer abandono que homens ou mulheres possam me causar. E eu estou chorando de alegria por aquele Deus que não me abandona, aquele Deus que eu não sou nada para Ele, que eu poderia não ser nada para Ele, mas Ele me resolveu me amar. Tome posse dessa palavra. E seja quem for, não tem mais o poder de colocar dor de abandono em você. Porque a partir de hoje, querido, se você tomar posse dessa palavra, a partir de hoje, antes de ser do seu marido, antes de ser da sua esposa, antes de ser do seu pai, para os que são solteiros, antes de ser de quem quer que seja, você é do Senhor. É do Senhor, e é Ele quem cuida de você, é Ele quem te provê os recursos necessários para você adorá-lo e continuar adorando, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus presente, é um Deus que não nos abandona, é um Deus que não nos deixa, Senhor, à parte, é um Deus que jamais irá nos abandonar, porque a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor, porque o Senhor não é um homem para mentir, o Senhor é um Deus que nos garante, Senhor, que o Senhor está conosco, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Se alguém aqui entrou com o coração aflito, se alguém aqui entrou se sentindo sozinho, Pai, eu te peço que essa palavra adentre o coração dessa pessoa, Pai, a ponto dessa pessoa sair daqui se sentindo amada, se sentindo companheira, se sentindo, Senhor, ao teu lado nesse tempo todo. Se alguém quer assistir, Pai, essa pregação na internet, seja hoje, seja o dia que for, Pai, esteja se sentindo sozinha, esteja se sentindo abandonada, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor entre com a tua providência de paz necessária, para que essa pessoa possa entender, Senhor, que o Senhor é um Deus presente, um Emanuel, um Deus conosco, um Deus que não nos abandona e um Deus que não nos desampara jamais. Obrigado por isso, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.